Graças e paz, queridos, Pastor J, mais um vídeo aqui no nosso canal, para poder deixar uma palavra de edificação para a sua vida, e algumas de exortação, é claro. E hoje o texto que nós vamos meditar se encontra em 2 Reis, capítulo 5, um versículo apenas, que diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma narrativa, de uma história muito conhecida de todos nós, geralmente, principalmente dos evangélicos, que é a história da cura de Naamã, o leproso. Nós sabemos que na Síria havia o capitão de um exército chamado Naamã, e esse homem era reconhecido por sua nação, por suas conquistas, reconhecido por sua bravura, reconhecido por tantas vitórias, tantas glórias, tantas, batalhas vencidas, através do seu comando. Mas a Bíblia vai dizer que, porém, ele era leproso. E o que acontece? Um dia, uma menina que trabalhava na casa de Naamã, era uma escrava trazida, para o cativeiro sírio, e ela diz para a esposa de Naamã: olha, no meu país existe um homem de Deus, se ele for lá, ele vai ser curado dessa lepra. E quando Naamã ficou sabendo disso, ele criou uma expectativa no seu coração, e ele então conversa com o rei sírio. O rei manda uma carta para o rei de Israel, pedindo para que o rei de Israel recebesse Naamã ali, e não só o recebesse, mas que o curasse. O rei, quando recebe aquela carta, fica louco, e ele diz: por acaso eu seria Deus para poder curar alguém? E acha até que aquele rei estava tramando algo contra ele, querendo usar dessa ocasião contra ele. Mas o homem de Deus, ele tem contato com Deus, e Deus revela ao profeta Eliseu o que estava acontecendo. Naamã vai até Israel, e em um determinado momento ele se encontra com Eliseu. E Eliseu então diz para ele assim: olha, você quer ser curado? Vá até o rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Na verdade, Eliseu nem quis ver Naamã. Mandou recado, querendo trabalhar justamente essa questão do orgulho do comandante, do general, daquele que estava sob a direção de um grande exército. Naamã fica revoltadíssimo, começa a questionar algumas coisas, mas no fim da história, porque não é sobre Naamã que nós vamos falar, ele vai, mergulha 7 vezes, e exatamente como o homem de Deus falou, ele foi curado. E ao ser curado, ele havia levado muitos presentes. Ele volta até Eliseu e oferece a Eliseu os presentes que ele havia levado. Porém, o servo de Deus, naquele momento, ele não aceitou o presente. Ele agradeceu e disse que não precisava. Então Naamã foi embora, feliz com a sua cura recebida. Mas Geazi, que era aquele que auxiliava o homem de Deus, e por que não dizer, talvez até o sucessor de Eliseu, o homem de Deus, ele estava sendo treinado por Eliseu, ele estava acompanhando e vendo todos os milagres, tudo que Deus estava fazendo na vida de Eliseu e através do ministério de Eliseu. Geazi, ele faz justamente essa declaração que nós lemos no versículo 20, ele fala: não tem lógica. Naamã, nós não pegamos nada que Naamã trouxe, não vou deixar isso assim não, eu vou lá, vive o Senhor, ainda usa o nome de Deus, vive o Senhor,
que irei lá. E vou correr atrás dele e vou pegar alguma coisa. Então Geazi assim faz, ele corre. Você vai ler o texto em casa, né, com tranquilidade, capítulo 5 de 2 Reis, versículo 20 ao 27. Ele corre atrás de Naamã, para, né, a diligência ali, as carruagens e tal. Perdão. E aí diz para ele, Eliseu está precisando. Chegou os filhos do profeta lá e ele está precisando um pouco de prata. Enfim, contou uma história para Naamã, e Naamã prontamente, não, eu vou te dar mais do que você está pedindo, está aqui, deu para ele presente, ele saiu feliz da vida. Porém, naquele exato momento ele fez algo que não agrada ao Senhor. Ele mentiu. Geazi não era qualquer um. Geazi era um homem de Deus. Geazi era o sucessor de Eliseu. Ele era aquele que provavelmente conduziria espiritualmente Israel após a morte, né, ou o fim do ministério de Eliseu. Mas naquele momento, Satanás, de certa forma, entra no coração de Geazi, oferece para ele uma bandeja e ele negocia aquilo que Deus estava dando para ele, aquilo que Deus estava preparando ele para fazer, em troca de prata e algumas outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Talvez você não tenha negociado aquilo que Deus tem te dado com ouro e com prata, mas existem outras práticas que você tem cometido que têm te afastado daquilo que Deus tem para você. E todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, ela vai acarretar em uma consequência. E por consequência desse ato, dessa mentira, Geazi negociou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a presença de Deus. Ele então pega essa prata, pega essas coisas. Eliseu chama ele, fala, onde você estava? Ele fala, não estava em lugar nenhum. O que você estava fazendo? Não estava fazendo nada. Mentiu de novo. E então Eliseu faz uma declaração, fala, olha, porque você mentiu. Está lá no versículo 27. Porque você mentiu. A lepra de Naamã vai se apegar a você e a tua semente para sempre. E então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Porque ele mentiu, porque ele negociou o inegociável, porque ele se contaminou com as coisas desse mundo, porque ele abriu mão daquilo que Deus estava dando para ele. Ele ficou leproso, ele foi amaldiçoado. E não só isso, toda a sua descendência, que outrora seria os descendentes do homem de Deus, do profeta, agora seria conhecido como uma descendência de leprosos. E o que seria a lepra? A lepra é uma enfermidade terrível, que não só, deixa a pele esbranquiçada, mas ela vai de fato comendo a pele do indivíduo, fazendo feridas enormes. E não só isso, ela tira a sensibilidade. E talvez hoje você não vai ser acometido de uma lepra física, de uma hanseníase, como é conhecida a lepra, aqui no Brasil, mas os nossos pecados, as nossas transgressões, o fato de nós negociarmos aquilo que Deus tem nos dado com o pecado, com as coisas deste mundo, tem feito com que muitos de nós se tornem leprosos espirituais. Homens e mulheres insensíveis à voz de Deus, ao agir de Deus, meros religiosos que um dia, quando acordarem, pode ser tarde demais. Então fica essa palavra para você,
para a sua meditação. Não negocie o que Deus tem te dado. Não abra mão daquilo que Deus tem feito na sua vida. Não troque nada que Deus tem te dado pelos prazeres deste mundo. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Eu vou continuar aqui tomando meu cafezinho. Deus abençoe.